Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna, professor Newton Matos. Você já deve ter baixado o material da aula de hoje, que é um material bem interessante. 10 questões, e em algumas questões eu até fiz uma pegadinha com vocês. Eu botei questões de história geral, mesmo que o nosso evento seja um evento para a ESA, embora eu estendi um pouco a SpaceX, mas sempre relacionando o Brasil com a história, para que você esteja preparado para qualquer tipo de contextualização que a história do Brasil venha a lhe pedir. Então, primeiro, antes de mais nada, é necessário que nós agradeçamos a todos aqueles que ajudam a fazer esse evento. Humberto, câmera, Dona Sheila, que cuida aqui, certo, da estrutura do estúdio, e, obviamente, aos monitores online do AlphaCom, que sempre estão dentro do chat, fazendo aquela moderação, fazendo com que os alunos eles tenham as informações mais rapidamente, tá ok? Nesse caso aqui, eu já vejo como monitor online do AlphaCom aqui o Eric, certo? Monitor online, muito obrigado, Eric, né? Então esse agradecimento não é só ao Eric, é a todos os monitores, porém, na figura dele, que é o primeiro que eu tô vendo aqui. De Jair Souza, bora macho, Mai, tudo bem? Certo? Murilo, Gabriel Silva. Gabriel Silva está em todos os eventos, independente do curso que eu esteja dando aula. Gabriel, pode ter certeza que hoje a aula vai ser muito legal para você, tá ok? Muito legal para você mesmo, né? Com relação à aula de contabilidade, pode ser que você tenha clicado no link vindo para cá. Basta você pesquisar no YouTube Contabilidade AlphaCom que você vai ter acesso a isso, beleza? Beleza, Paula Xavier, espero que eu tenha respondido. Vamos aqui para a nossa primeira questão. Olha o que é que eu tenho aqui. A Primeira Guerra Mundial inicia-se no ano de 1914. Então, vou fazer o seguinte, ó, vem aqui para a lousa, tá ok? A gente vai colocar aqui a Primeira Guerra Mundial, certo? Ou simplesmente a Grande Guerra. Primeira Guerra Mundial. Não se sabia, por exemplo, quando ela se iniciou, que nós teríamos efetivamente uma Segunda Guerra Mundial. Newton, de quando a quando? O início a gente já sabe. 1914, 28 de julho do ano de 1914. Tá ok? Um mês após o atentado que vitima, certo, Francisco Ferdinando e a sua esposa, 1914. Até data oficial, 1918. Mais precisamente 11 de novembro do ano de 1918, certo? A assinatura do armistício. Ah, Newton, então, de 14 a 18 eu tenho a Primeira Guerra Mundial. O que é que eu preciso para que eu possa me contextualizar com relação à história do Brasil? Vamos pegar essa Primeira Guerra Mundial aqui e vamos ver qual é o contexto que o Brasil vivia naquele momento. Qual é o contexto que o Brasil vivia naquele momento? É muito comum que nós demos atenção especial à Segunda Guerra Mundial, principalmente quem vai fazer concurso aí para o Exército, tá ok? Mas vamos também falar um pouquinho da Primeira Guerra Mundial, da participação da Marinha, que é muito importante, das dificuldades encontradas, como é o caso da gripe espanhola e como é o caso, por exemplo, do abastecimento dos navios que era feito com carvão em alto mar. A Marinha ela tem uma participação importante aqui, mas essa Primeira Guerra Mundial ocorre quando o Brasil está dentro desse contexto, que é o contexto da República Oligárquica. República Oligárquica. República Oligárquica, beleza? Essa República Oligárquica no Brasil, ela vai ali, certo? Do ano de 1894, com a eleição do primeiro presidente civil, que no caso é o Prudente de Moraes, até o ano de 1930, com a deposição daquele que será o último presidente dessa república, que também é chamado de República Velha, no caso, o Washington Luiz. Beleza? Porém, você vai ver que nós, nesse período, estamos no governo Venceslau Braz. Governo Venceslau Braz. E esse governo Venceslau Braz, ele vai ser o governo, vamos botar aqui, ó, Venceslau Braz, certo? Esse governo Venceslau Braz, ele vai ser conhecido como o governo dos 3Gs. Governo dos 3Gs. Newton, o que é esse governo dos 3Gs? Acho que não precisa botar não, né? O Szinho no final. Vamos colocar bonitinho aqui, ó. 3, certo? 3, para não parecer aqui um 6, eu tô
com cuidado danado aqui para ficar bonito para você. 3, aqui ó, 3G, tá ok? Newton, o que seriam esses 3Gs aqui? Comigo, meu querido. A gente vai ter aqui nada mais, nada menos do que, certo? A guerra, no caso a Primeira Guerra Mundial, ok? A gente vai ter aqui a greve, no caso a greve geral de 1917, que tem muito a ver com a imigração ocorrida durante a República Velha e com as ideias revolucionárias que imperam na Europa, na transição da primeira para a segunda metade ali do século XIX, e a gripe, certo? E a gripe, no caso a gripe espanhola, que por mais que não seja uma gripe espanhola, recebeu esse nome, porque naquele momento as primeiras informações, certo, são dadas pela imprensa espanhola, naquele momento. No caso da guerra, com relação ao Brasil, eu chamo a atenção para uma coisinha que é importante, por isso que usarei em vermelho. É o surto de industrialização. Surto de industrialização. Veja bem, Newton, por que o termo surto é utilizado? É a primeira vez que isso acontece? Não. Se você for lá para o Segundo Reinado, durante o período que imperou a tarifa Alves Branco, aquela mesma tarifa que impunha, certo, uma cobrança maior de impostos aos produtos estrangeiros que porventura fossem comercializados no Brasil e tivessem um similar brasileiro sendo produzido, naquele período você teve o advento de um rapaz chamado Irineu Evangelista de Souza, que muitos consideram inclusive que morreu pobre, embora não tenha morrido pobre, morreu como corretor de café, tendo uma vida digna, porém sem toda a fortuna que teve no período áureo de seus negócios, tá ok? Então ali nós tivemos um surto, nós não tivemos uma continuidade, o Brasil não fez investimentos públicos decentes nesse processo de industrialização. Aqui eu também chamo de surto, por quê? Porque nós teremos essa industrialização movida por uma necessidade e que só se concretizará a partir dos anos 30, certo? Ou seja, a partir da Era Vargas, que é o período posterior à República Oligárquica. Newton, esse surto de industrialização se dá por conta de uma política de substituição das importações. Política de substituição das importações. Perfeito até aqui? Vem comigo aqui para o outro lado novamente, Humberto. Vem aqui, ó. Essa Primeira Guerra Mundial aqui, é uma guerra que vai contar aqui com a criação de alianças, certo? Formação de grupos. Nesse caso aqui, o que é que eu tenho dentro desse contexto de alianças? O que é que eu tenho aqui? Vem comigo. Eu tenho as tríplices, tá ok? Newton, quem são as tríplices? Deixa eu pegar aqui o vermelho. A tríplice entente e a tríplice aliança. A tríplice entente e a tríplice aliança. Newton, pois vamos colocar aqui. Quem é a tríplice entente? Vamos colocar bem aqui para você, em preto tá bom, né? Nós temos a Inglaterra, nós temos a França e nós temos a Rússia. Essa é a nossa tríplice entente, tá ok? Vamos colocar aqui a nossa tríplice aliança, perfeito? Nós temos quem? Vou botar aqui de outra cor, vou botar em azul. Nós temos a Alemanha, o Império Alemão. Nós temos a Áustria, que na verdade é Império Austro-Húngaro. E nós temos a Itália. Lembrando que no início da guerra a Itália muda de lado. Por qual motivo? Por mais que tenha um desejo similar ao da Alemanha, haja vista que as duas tiveram unificação tardia e estão em busca de territórios, haja vista que essa Primeira Guerra Mundial ela é fruto do imperialismo, provocado principalmente pela segunda etapa do processo de Revolução Industrial, a Itália muda de lado, certo? A Itália muda de lado.
e acaba efetivamente deixando que as suas diferenças, inclusive diferenças territoriais que remetem à unificação italiana com a Áustria, falem mais alto, ao ponto de, inclusive, a treta da Itália ser com a Áustria e não com os países da aliança posterior. Nilton, o que é que isso tem a ver até então para que a gente volte ao Brasil? Vou lhe explicar aqui. Você sabe muito bem que durante essa república oligárquica, para cá, ó, durante essa república oligárquica, principalmente após um governo, que é o governo o quê? É o governo Campos Salles, governo Campos Salles. Você vai ter, Nilton, o governo Campos Salles, ele foi de quando a quando, Nilton, pelo amor de Deus? O Venceslau Braz vai de 14 a 18, o Campos Salles vai ser, vamos lá, lembrando das datas bem bonitinho. Prudente Moraes, de 1894 a 1898, então ele, Campos Salles, que é de 98 até 1902, certo? Mas não precisa colocar as datas aqui não. Ele é o criador, aqui no Brasil, de uma política chamada de quê, Nilton? Política dos governadores. Política, certo, dos governadores, que é uma política baseada na troca de favores, no clientelismo, no voto de cabresto, na corrupção eleitoral, enfim, tudo aquilo que você conhece, que é uma das bases para a perpetuação do poder, certo? Que está nas mãos da elite cafeeira brasileira. Nilton, essa perpetuação do poder, acho que dá para botar em azul, essa perpetuação do poder vai dar aqui reforço, certo? Vai estar aqui advento para aquilo que nós chamamos de política do café com leite. Política do café com leite, baseada aqui no poderio daqueles que são ligados, certo? Ao que nós chamaremos de São Paulo, certo? E Minas Gerais. São Paulo e Minas Gerais. Qual é o principal produto aqui? O café. Nilton, então por que o Brasil se envolve nesse tipo de treta? Vem comigo, vamos voltar, espero que você esteja gostando aqui. Por que o Brasil se envolve? Vem aqui. Durante esse período da República Oligárquica, vou até pegar aqui, ó, durante esse período da República Oligárquica, já vimos que o principal produto é o café. E qual é, Nilton, efetivamente aqui, certo? O nosso principal comprador, aquele que vai paga em dólar, esse dólar é utilizado por nós para que nós comprássemos produtos importados. Sem a entrada desses dólares, sem inclusive aí, certo, uma oferta de produtos importados para nós, porque os países em guerra estão envoltos agora no conflito, então não estão se lixando se o Brasil vai ter ou não vai ter, certo, determinado produto para ser comprado. O que é que a gente vai ter aqui? Durante essa República Oligárquica, a nossa parceria vendendo café para os Estados Unidos é muito forte. E eu quero que a gente coloque aqui, certo, um ano que é indiscutivelmente avassalador. Nilton, que ano é esse? Vamos puxar aqui, ó. Vamos puxar bem daqui, que é o ano de 1917. O ano de 1917. Inclusive aquele ano da greve geral que eu acabei de falar para você. O ano de 1917, no que tange a guerra, certo? Ele é marcado por uma saída, certo? E é marcado por uma entrada. Nilton, dê nome aos bois. E negócio de boi, né? Negócio de boi. Vamos lá. A entrada é a entrada dos Estados Unidos, mas antes da entrada vem a saída, que é a saída da Rússia, que vai passar por um processo revolucionário, que é a Revolução Russa. Perfeito? Nilton, quais os motivos da entrada dos Estados Unidos nesse conflito? Os Estados Unidos entram nesse conflito por alguns motivos. Vamos lá pegar um motivo que para muitos é aquele motivo mais velado, né? Antes da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos mantêm uma política de neutralidade, por incrível que pareça. Mantém uma política de neutralidade, coisa que também vai acontecer após a Primeira Guerra Mundial, quando não há participação na Liga das Nações. Por exemplo, participação brasileira dos Estados Unidos não. Os Estados Unidos, eles fazem o seguinte, eles dizem assim, por que intervir se eu posso vender para cá e para cá? Ok?
Mas quando eu vendo para cá e para cá, os meus negócios são mais estreitos com estes. Se porventura estes, que no início da guerra, porque é uma guerra de movimento muito rápida, em que a Alemanha toma posicionamento e acaba partindo mais rapidamente para a vitória, então quem é que me garante que o pagamento daquilo que eu estou negociando será feito caso a Tríplice Aliança seja vencedora? Outra coisa também, aqui dentro da Primeira Guerra Mundial, outros dois assuntos chamam a atenção. Um desses assuntos, a presença da mulher no mercado de trabalho, porque muitos homens vão para a guerra, essa guerra demora mais tempo que o previsto, eu costumo dizer que muitos homens, eles plantam ali os seus gêneros em setembro, crentes que vão colhê-los em dezembro. Em setembro do ano de 1914, muitos morrem na guerra, inclusive, existem túmulos aí que homenageiam aqueles que são mortos na guerra, mas que não têm o reconhecimento dos seus corpos, são os túmulos aos soldados desconhecidos. Você pode pesquisar. Nilton, vem cá, o que é que você quer dizer com isso? Ora, o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para você que os Estados Unidos já estão receosos de uma possível vitória da Alemanha não der a eles o retorno que eles esperavam. Número 2, certo? Falei da substituição aí das mulheres, inclusive depois você pesquisa a Coco Chanel, como ela marca a época, justamente falando um pouquinho dessa transformação da entrada da mulher no mercado de trabalho e novas tecnologias. As novas tecnologias são, como por exemplo, o avião usado como arma de guerra, a máscara de gás, os primeiros carros de guerra, que são os gêneros dos futuros tanques, certo? Além de nada mais, nada menos do que aquilo que você conhece muito bem, que são os submarinos. Mais uma pausa, um adendo. Você sabia que na época, o Humberto aqui é o nosso câmera, havia um misto de moderno e passado? Como assim? O avião não vai ser usado como arma de guerra, mas nós não temos ainda o radar. Então, como é que você nota a aproximação de um avião inimigo? Aí era engraçado, Humberto, eles pegavam aqui, era um instrumento, eles botavam aqui nos ouvidos, e era como se fosse assim 2 megafones. É como se fosse aqueles 2 chifres ao contrário, imensos, para que o rapaz ficasse ouvindo a aproximação dos aviões, para você ter noção como é o novo e o antigo ali dentro dessa Primeira Guerra Mundial. Detalhe. Isso deixava o cara surdo, professor? Não, não deixava não, porque geralmente eles tinham que ouvir barulhos mais além, mas muito perto poderia danificar os tímpanos. Agora, engraçado, os Estados Unidos entram na guerra após o afundamento de navios americanos e aí entra o Brasil novamente na história, porque o Brasil também entra nesse período por conta do afundamento de navios brasileiros. Nilton, sério, eu tenho um afundamento de mais de 30 navios. A grande maioria sendo afundada por ataques que são atribuídos a submarinos, embora eu também tenha efetivamente aí o afundamento por motivos de ataque aéreo, como é o caso do navio Taubaté. Agora, Nilton, Estados Unidos entra na guerra, mas não é muito estranho você ver Estados Unidos e Rússia na guerra, por isso que os Estados Unidos entram na guerra após a Revolução Russa. Por quê? Porque os Estados Unidos não coadunavam com o modelo autocrático do czarismo russo. Então, como a Rússia sai da guerra, os Estados Unidos entram com a alegativa de que afundamento de navios, a questão ligada aos investimentos feitos e também a descoberta de um plano da Alemanha que incentivava o México a entrar em guerra com os Estados Unidos. Em troca, a Alemanha garantiria que com a vitória, o México teria o Novo México, certo? O Arizona e, se eu não me engano, também é época o Texas. Então, Nilton, pera ainda. Então, entrou em 1917. Entrou. E você sabe que quando os Estados Unidos entram, eles começam a investir no conflito e aquele mesmo país que comprava o nosso café, ele passa a diminuir e mais uma vez o café entra aí em uma das suas crises. Essa crise, ela se torna ainda mais agravada porque não somente pela não entrada de dólares, mas também pela pouca oferta de produtos industrializados produzidos por países como França e Inglaterra. É por isso que nós temos aqui o nosso surto de industrialização. Nós também temos aí uma outra informação, que é a eleição de Rodrigues Alves, aquele mesmo, né, da época da revolta da vacina, da reurbanização do Rio de Janeiro, vacina hoje, que é um assunto muito comentado, que seria eleito novamente. Eu não falo de reeleição, porque reeleição é consecutiva, ou seja, não há pausa para o mesmo cargo. E eu estou falando aí de 1918.
ao ser eleito em 1918, ele não assume, porque é acometido da gripe espanhola, gripe que também marca o governo Venceslau Braz. Mas eu ainda tenho uma outra informação para você. O fato do Brasil ter participado da Primeira Guerra Mundial, inclusive chegado à Europa, às vésperas da assinatura do armistício, a gente chega dia 10 de novembro, o armistício é dia 11 de novembro, mas o Brasil ajudando com hospitais de campanha e ajuda aos feridos, além do patrulhamento do Atlântico, efetivamente falando, faz com que nós, brasileiros, tenhamos assento no famoso Tratado de Versalhes. Tratado esse que cria duas grandes organizações, ou que tem duas grandes organizações ligadas a ele, que é a Organização Internacional do Trabalho e a Liga das Nações. Liga das Nações que é uma antecessora da ONU. Certo? À época ela tentava fazer um trabalho parecido, ainda micro, não tão macro, quanto o que a ONU faz hoje. E o Brasil teve assentos no Tratado de Versalhes, teve representatividade na Liga das Nações pela participação na Primeira Guerra Mundial, coisa que outros países como Portugal não tiveram, porque não houve essa participação efetiva. Gostou aí? Não precisava de tudo isso para responder a questão, mas vamos lá. A Primeira Guerra Mundial inicia-se em 1914, coerentes com seu tradicional isolacionismo, né? Eu falei de política de neutralidade. Os Estados Unidos da América adotam a princípio, uma posição, tá aqui a palavra que eu utilizei, ó, de neutralidade. Com relação a esses fatos, é correto afirmar que, certo, questão da SpaceX do ano de 2016. Os Estados Unidos resolveram declarar guerra à Alemanha em função da disputa por territórios coloniais na África. Isso está errado. Embora a Primeira Guerra ela seja fruto dessas disputas coloniais, principalmente entre quê? Entre Inglaterra e França e entre a Alemanha, que se unifica na década de 70 do século XIX e vai em busca aqui de territórios na África principalmente. Você deve lembrar da tal da questão do Marrocos, tá ok? Com relação a esses fatos, é correto afirmar que o item A já está errado. B. A entrada dos Estados Unidos na guerra foi motivada pela revelação de uma proposta de pacto entre quem? Alemanha e México. Vai lá, ataca os Estados Unidos, no caso México, que a gente vai te dar aí parte do território que deveria ser de vocês. E pelo afundamento de um navio norte-americano, que era comum, principalmente pelos ataques a submarinos. Resposta correta, resposta é o item B de bola, tá ok? C. A adesão dos Estados Unidos ao Tratado da Tríplice Aliança em 1914 está errado, entra-se na guerra em 1917. D. O ataque a instalações americanas na Europa foi o principal motivo que levou os Estados Unidos à guerra contra a Alemanha. Mentira, a gente já viu isso no item B. Item E. Os Estados Unidos se mantiveram neutros até o fim da guerra. Mentira, antes do fim da guerra, ou seja, em 17, eles entram na guerra. Resposta correta, o item B de bola. Ok? Tranquilo? Vem para mim, vou para o chat agora. Vou ver o que é que vocês acharam dessa primeira questão. Beleza, pessoal? Diabo é isso, é impossível montar um caderno, bicho. É nada, macho. Basta você ter força de vontade. Se não quiser, pode sair. Beleza? Vai ser bom, massa, pessoal. Algum problema até aqui? Deu para entender tudo que eu falei? Olha a quantidade de informação que eu dei aqui com relação ao Brasil, né? Ao Brasil. E detalhe, era uma questão que falava de história geral. Perfeito? Então, Humbertão, vou aqui sair rapidamente, vou dar um espaçozinho para dar o print e a gente vai apagar aí as informações da primeira questão. Rapidão, certo? Rapidão. Perfeito? Tranquilo? Massa. Vou apagar aqui para a gente poder correr aqui para a nossa segunda questão. Lembrando, pessoal, que aula de exercício não é aula para montagem de caderno. Aula para montagem de caderno é aula teórica. O que é que você faz? Você acrescenta informações que não estavam na aula teórica, certo? Quando você está resolvendo exercícios. Talvez muitos de vocês não sabiam, certo? Que o Brasil, ele tinha participado aí na Primeira Guerra Mundial. Beleza, pessoal? Tranquilão? Vamos lá, nossa segunda questão. A Revolução Industrial, que teve na Inglaterra do século XVIII, pode ser definida como uma transformação sem precedentes no modo da produção manufatureira que trouxe profundas mudanças à estrutura social e econômica da sociedade. Teve papel preponderante na sua ocorrência. Aí vem cá comigo de novo, Humberto, aí você diz assim, o Nil tá louco. O Nil tá colocando questão de história geral. Não, número 1, tô colocando questão de nível de SpaceX, se você quer fazer ESA e resolve uma questão do nível SpaceX, você tá voando na ESA. Número 2, vamos falar do Brasil também. Vem aqui comigo. Para começar, a questão fala de quê? Revolução Industrial. Revolução Industrial. Perfeito?
A Revolução Industrial é dividida em fases, tá bom? Para nós da história, a gente vai fazer o seguinte, ó, por mais que eu saiba que o pessoal da geografia, né, fala de uma quarta fase ligada à realidade virtual, ao advento da internet, todas as comodidades e as questões intrínsecas que envolvem essa ferramenta, a gente vai dividir em 3 partes. Então a gente chega até a parte da robótica, certo? A gente chega até a parte da energia sustentável. Então, Newton, vamos colocar aqui 3 fases. Hoje eu tô com a macaca, compadre. Hoje você vai ter um arrumo de informação. 3 fases. Newton, quais são as 3 fases? Vamos lá. Newton, assistir a geografia tem 4. Eu acabei de explicar, não é? Eu acabei de explicar. Então vamos lá. A nossa primeira fase, a nossa segunda fase e a nossa terceira fase. As datações, elas não são precisas. Então, por favor, para depois não dizer, o Newton me deu uma data errada. Não. Aproximadamente. Então, vamos lá. No caso da primeira fase, vou botar em vermelho. Aproximadamente entre 1750, guarda isso aqui, o Brasil vai entrar aqui. 1750 e 1850. Aqui, 1850 até o ano de 1945. São datações precisas? Não são. Tá ok? E aqui de 1945, aí, né, se a gente pegar a divisão da geografia até mais ou menos ali o fim da Segunda Guerra Mundial ou o advento da internet, mas aqui até os dias atuais, né, para dentro do nosso cenário, do nosso prognóstico. Eu vou falar de cada uma das fases? Não, o foco é essa. Então, o que é que eu vou falar? Primeiro, nesse caso aqui, eu tenho uma boa parte desse período aqui no século XIX. É esse período aqui que, ao longo do século XIX, vai provocar o imperialismo. Imperialismo esse que tem várias consequências. Dentre as consequências, uma que a gente acabou de comentar, que no caso aqui é a Primeira Guerra Mundial. Beleza? Newton, por quê? Porque eu tenho aqui a formação de grandes complexos monopolistas, trusts, cartéis, holdings, que vão em busca de mercado consumidor, vão em busca de matéria-prima e vão em busca de novas zonas de investimento, ok? Bem aqui, essa fase aqui é a fase mais ligada à globalização que você conhece hoje, a globalização técnico-científica e informacional, certo? Então, é a fase mais ligada ao atual processo de globalização. Lembrando que globalização é um processo que tem início com as grandes navegações, século XV ali, tá ok? Mas eu vou colocar aqui, ó, atual estágio da globalização, técnico, científico, informacional. Mas aí eu deixo muito mais, né, para os meus queridos alunos, os meus queridos amigos da geografia. Se fosse direitos humanos, que é uma matéria que eu gosto, ele diria que aqui nós temos um marco, certo? Da diferenciação entre os direitos de quarta e os direitos de quinta geração dos direitos humanos, mas isso não cabe a você. O nosso caso está aqui, a gente vai ligar o Brasil aqui com uma coisa que você nem imagina. Vem para cá. Bem aqui, ó, o que é que eu quero de você? Eu quero que você saiba que tem um país que desponta, um país que parte na frente, vou até colocar em preto, que é a Inglaterra. Então a gente vai colocar aqui, ó, o pioneirismo inglês. Eu não vou aqui dar todos os motivos do pioneirismo inglês, eu vou dar alguns, certo? Alguns motivos. Espero que eles sejam suficientes. Mas, lembrando que no nosso curso para SpaceX, a gente tem uma aula só sobre Revolução Industrial. Tá ok? O que é que a gente vai ter aqui? Newton, nós vamos ter aqui o fato da Inglaterra ter a burguesia no poder. Certo? O que vai fazer com que o interesse seja muito importante. Para mim, esse aqui é o principal argumento. Não é localização, não, o principal argumento. A burguesia no poder. Número 2, acúmulo de capital tem interesse
e tenho que investir, porque é muito legal, né? Rapaz, Newton, eu tenho a melhor ideia do mundo, mas se eu não tenho condição de tocá-la para sempre, vai ser para frente, vai ser uma ideia engavetada, acúmulo de capital. Newton, o que é que vai ter mais? Vai ter mão de obra, principalmente por conta da política de cercamentos, e vai ter matéria-prima. Ah, Newton, no que tange a carvão mineral e a minério de ferro. Aí eu tenho dentro da Inglaterra o Black Country, a região em que se explora muito, se extrai muito desses produtos, ok? Além de um vasto, né, império colonial que vai daí desde o algodão até outra matéria-prima que você porventura queira, certo? Além da política de cercamento ser utilizada para que eu, né, criasse ovelhas, cuja lã vai ser também base da indústria têxtil. Então aqui, matéria-prima. Ainda não viu o Brasil, Nilton, pois vai ver agora. Certo? Pois vai ver agora. Vem aqui comigo. No caso do acúmulo de capital, vou te dar aqui 2 motivos pelo qual a Inglaterra tem acúmulo de capital. Comigo. Primeiro motivo aqui, vamos colocar aqui os atos de navegação, beleza? Newton, eu não sei o que são. São medidas adotadas durante o governo de Oliver Cromwell para reforço, certo, do poderio da marinha inglesa, inclusive da própria marinha comercial, onde a marinha não só ganharia, certo, por conta de uma maior agilidade na entrega das mercadorias, mas como também no frete que era pago a ela. A partir daquele momento, só se podia negociar com produtos ingleses se esses produtos fossem transportados por navios ingleses ou, se transportado por navios estrangeiros, com a maior parte da tripulação inglesa e comandante inglês. Então aqui é como se eu dissesse, vai lá, burguesia, investe na marinha, porque além de ganhar com a venda do produto, você também vende com a entrega desse produto, com o frete. E agora, a parte mais importante, certo? Acordos comerciais bem-sucedidos. Bem-sucedidos. Aí, meu querido, vem aqui comigo. Tem um acordo firmado com a Inglaterra que é muito interessante. Se eu não me engano, o ano é 1711 e o nome é Tratado ou Pacto ou Acordo de Mitcham. Engraçado porque tem um similar com outro nome firmado com a França, que é o Acordo Eden-Rheineval. Também conhecido, vem pra cá, como Tratado dos Panos e Vinhos, ok? Tratado dos Panos e Vinhos. Deixa eu te falar uma coisa. Newton, a Inglaterra tem intrínseca ligação com a família real portuguesa. Prova viva disso foi a ajuda dada à família real portuguesa ali na fuga de Portugal no contexto das guerras napoleônicas. Newton, eu não lembro. 1806, após a derrota napoleônica na Batalha de Trafalgar, a Almirante Nelson, herói inglês, derrota as forças napoleônicas no mar, certo? Napoleão decide impor o bloqueio continental. Bloqueio, proibição continental, a Europa, o continente europeu, impedido de negociar com a Inglaterra. Embora, número 1, a França não tivesse condição de abastecer os mercados que ela proibiu de negociar com a Inglaterra a partir da sua indústria. Então, muitos países até aderem ao bloqueio continental, mas não têm o mesmo abastecimento que a França, né, que a Inglaterra dá e que a França não pode dar. Número 2, a ameaça era de invasão. É tanto que, no diz respeito ao bloqueio continental, 3 países chamam a atenção. Espanha primeiro, Portugal depois e a Rússia, né, inclusive com o famoso General Inverno, promovendo aí a primeira derrota de Napoleão. A primeira derrota de Napoleão antes do governo dos 100 dias. Newton, me diz uma coisa, meu querido. Então, você está me dizendo que isso dá para entender como sendo uma relação da Inglaterra com a família real portuguesa? Claro, ali no final de 1807, configurando efetivamente em 1808, a assinatura de um pacto secreto, inclusive, que depois culminará com a abertura dos portos às nações amigas, rompendo efetivamente o pacto colonial, e número 2, com os tratados de aliança e amizade, tratados de comércio e navegação, que darão à Inglaterra a prerrogativa de pagar menos impostos do que Portugal no comércio com o Brasil. Perfeito?
Mas antes disso, eu já tenho uma aproximação, como por exemplo, no começo do século XVIII, vem para cá a Revolução Industrial, primeira fase, século XVIII. Tratados que fazem com que Portugal tenha uma balança comercial desfavorável com relação à Inglaterra. Balança comercial desfavorável em que sentido? Muito simples. Se eu te vendo vinhos com uma vantagem comercial sobre essa venda, eu, Portugal, vendo vinhos. Mas você me vende tecido e vem a primeira fase da Revolução Industrial, que é baseada na indústria têxtil, que você produz em muito larga escala e que você empurra para mim com vantagens comerciais sobre mim, eu devo mais a você do que você deve a mim. Eu preciso muito mais de tecido do que você de vinho. Então a balança comercial fica desfavorável. É agora que a cobra morde o próprio rabo. O início da Revolução Industrial é atribuído, como eu falei, ao século XVIII. Concorda comigo? Que é o século que nós estamos analisando. Então vamos botar bem aqui, ó. Século XVIII. O que é que você lembra do século XVIII no Brasil? Pelo amor de Deus. Olha aqui comigo, ó. No século XVIII, eu tenho aqui a economia aurífera. Economia aurífera. Ou seja, o ciclo da mineração. Primeira coisa que eu quero que você lembre para essa, certo? Primeira coisa que eu quero que você lembre de revoltas. Revoltas. E lembre que essas revoltas podem ser divididas em revoltas nativistas e revoltas emancipacionistas. A minha intenção não é mostrar que eu sei, tá torto. A minha intenção não é mostrar que eu sei. Emancipacionistas, ou se preferir, separatistas. Aqui eu cito qual? Aclamação de Amador Bueno, revolta de Beckman, né? Aqui, Guerra dos Mascates, né? Aqui, só que eu quero atribuído à economia aurífera que você aqui lembre de dois especiais. Quais são os dois? A revolta ocorrida e que dá conflito com o principal episódio, o Capão da Traição, entre os bandeirantes que se consideram os verdadeiros descobridores do ouro da região das Minas e os forasteiros, inclusive portugueses. Eu tenho aqui a guerra ou revolta dos Emboabas. Vou botar aqui Guerra dos Emboabas. Guerra dos Emboabas. Eita pau, é muita informação. E número 2, a revolta de Vila Rica, também conhecido como revolta de Filipe dos Santos. Revolta de Felipe dos Santos. Revolta de Filipe dos Santos. Vamos lá, meu querido, vamos puxar pela memória. A gente já está dentro do Brasil, certo? Século XVIII. A revolta de Filipe dos Santos, ali por volta, né, de 1719, 1720, ela tem qual finalidade, pelo amor de Deus? Lutar, certo? Para tentar melhorar a situação, principalmente ligada à instalação das casas de fundição. Não é casa de fudeção, é casa de fundição. Casa de fundição é outra coisa. Outra coisa, você vai descobrir quando você for do exército, o que é uma casa de fundição. Geralmente tem casas de fundição ali em frente ao seu quartel, que é aquele negócio, só basta você me ligar, e a casa, isso é outra coisa. Casa de fundição. Em Tendência das Minas, casa de fundição. Fundição, me diga uma coisa, meu querido, qual é o argumento? Transformar ouro em pó em ouro em barra, Nilton. Para quê? Para que nessa casa de fundição eu extraia o quinto. Aí você tá doido, dizendo assim, Nilton, e cadê? Que diabo é que isso tem a ver com Revolução Industrial? O quinto, 20%. Vamos lá. Matemática básica, Humberto. Preste atenção, Humberto. Preste atenção.
Um quinto corresponde a 20%. Comigo, Humberto. Comigo. Um quinto de 100, Humberto, é quanto? Um quinto de 100? 5. Não é assim? Não, 20% tá quanto? 20, exatamente. 5, meus ovos. Desculpe, falei isso não. Certo? 20. Humberto, um quinto de 50? 10. Fale, Humberto, pode falar. Você fala, vai pensar que eu tô errando, sou eu. 10. Humberto, um quinto de 10? 2. 2, né não? A gente tá aqui baseado em quê? Porcentagem, percentual. Então, 20% de muito é mais do que 20% de pouco. O que é que acontece no século XVIII no Brasil? Olha que legal, Humberto, parece brincadeira, mas o que acontece, ó? Nós fazemos o seguinte, século XVIII, século XVIII, produção aurífera no Brasil. É assim, Humberto, ó. Aí, ó. Começa a declinar. Sabe o que é isso aqui? A transição da primeira para a segunda metade do século XVIII. Aí, como eu tenho um imposto baseado, captação pela quantidade de escravos que eu tenho, rapaz, mas diminuiu a extração? Diminuir também esse imposto. 20% de muito é muito, 20% de pouco é pouco. Então agora eu vou estabelecer a derrama. Havia uma possibilidade. Derrama, meu querido. Sem arrobas, aliás, comigo, é por conta do estabelecimento da derrama, da possibilidade, que eu vou ter aqui, certo? A famosa Inconfidência Mineira, 1789. Lembrando que os outros movimentos separatistas que você deve estudar, Conjuração Baiana 1798 e a Revolução Pernambucana de 1817. Tá ok? Newton. Inconfidência Mineira. Principal motivo, a derrama. E vamos ver se eu não brinquei aqui com você. A derrama. Derrama. Agora não é mais percentual. Agora é a obrigatoriedade de 100 arrobas. 100 arrobas. Quase 1,5 toneladas. 1.470 quilos. Independente se está pouco ou muito, eu não quero saber. Nem que você venda o que você tem em ouro para pagar o que anualmente deve ser dado à coroa portuguesa. Senão, a gente vai tentar tirar de você os seus bens, inclusive com muita violência. Inclusive, como a derrama ela foi ventilada, mas não foi efetivada, não houve derramamento de sangue, certo? Por isso que isso configurará um valor importante para que depois a figura de Joaquim José da Silva Xavier o Tiradentes se torne um herói venerado e reverenciado no início do período republicano brasileiro. Mas vamos lá. E o que é que tem a ver com a Revolução Industrial? Vamos, pai. Quinto é o imposto, derrama é o imposto, captação é outro imposto, concorda comigo? Que deveria ser pago à coroa portuguesa, inclusive as casas de fundição, por meio da Intendência das Minas, eram um mecanismo para arrecadação disso. Só que eu falei também que a Inglaterra tem um acúmulo de capital no século XVIII por conta de acordos comerciais bem-sucedidos com outros países, dentre os quais eu citei o Tratado de Mídici em Portugal. O que é que vai acontecer? Comigo, boa parte do ouro extraído, que é pago como imposto a Portugal, vai servir para que Portugal, número 1, embeleze muito suas principais cidades, certo? Como Lisboa e Porto, mas que também pague efetivamente as dívidas que contrai junto aos favores e acordos mal sucedidos com a Inglaterra. Então, é certo falar que o ouro das minas alavanca a Revolução Industrial na Inglaterra. Deu para entender? Vamos lá. Segunda. A segunda está perguntando, teve papel preponderante na ocorrência. Vamos lá, ele quer saber de causa da Revolução Industrial. O ludismo é consequência, movimento dos quebradores de máquinas, né, de Lude. O cartismo é consequência, certo? William Lovett, né, a carta ao parlamento. Voto universal, voto secreto, eleições anuais, remuneração ao parlamento. C, a ampla geração de energia elétrica. Não tem muito a ver, não. Item D, a revolução gloriosa que favoreceu o capitalismo. Essa é a informação correta. Tá bem aqui, ó.
Burguesia no Poder, Fruto, Revolução Gloriosa. Bill of Rights, 1689, que subordina o rei ao parlamento. E quem é que está representando o parlamento em sua grande maioria? A burguesia. Item E. A obtenção de empréstimos financeiros obtidos na França. Mentira. Com a França tem também a assinatura de acordos que para a Inglaterra são bem-sucedidos. Como é o caso, pode pesquisar Acordo Éden-Heineval. Ok? Segunda questão. Foi para conta, eu vou pro chat, viu, Humberto? Agora, segunda questão. E agora, meu irmão, 20% de nada é nada. Certo? O que é que o pessoal tá rindo aí, mano? Repita Meeting! Meeting! Tratado de Meeting, compadre. Revista, não é Cowell, não, é Cromwell. O Cromwell, meu amigo. Ora, meu irmão. Trigueiro não sabe falar inglês, compadre. É outra coisa. Certo? É outra coisa, meu irmão. Mas quando eu falo é Cromwell, Tratado de Meeting, Éden-Heineval. Um beijo ao professor Trigueiro, o monstro da geografia. Certo? Professor Trigueiro, Shurek da geografia. O Shurek, o que é que a gente faz agora, meu querido? Professor Trigueiro, já que o senhor está no chat, por favor, aqui para a história a gente fala da terceira fase da Revolução Industrial. Inclusive, falei que as datações são mais ou menos a quarta fase, professor. Para a geografia, essa questão da inteligência artificial, da realidade virtual, começaria, tem um ano para isso, certo? Um alô para o pessoal do Rio de Janeiro, tá ok? Tem um ano para isso, professor? Por favor, tire minha dúvida aqui online. Tire minha dúvida online, tá ok? Tem outros fatores que eu poderia explicar a vocês aqui, mas eu acho que tá bom para resolver a segunda questão, que é facinha, né? Que é facinho. O Trigueiro é bom também. Trigueiro é o melhor. O Trigueiro é o melhor professor de geografia chamado Ítalo Trigueiro. É ele. É ele. Não tem outro que se compare, meu amigo. Indústria 4.0, exatamente. Mas me dê um marco aí. Me invente uma data para mim, que é justamente 1900. Olha aí, pessoal. Acertamos sem querer. A gente trabalhou aqui dizendo que vai mais ou menos até o fim da Guerra Fria. Professor Ítalo Trigueiro colocou aqui em 1990. Então, graças a Deus que eu estou estudando. Que se eu não tivesse, tinha me fudido, era agora. Porque quem sabe faz ao vivo. Perfeito? Humberto, tempo print. Segunda questão. Terceira questão, né? Tempo print. Ok? Print dado. Rama aqui apagar. Sei nem qual é a terceira questão. Já só apaga. Me dê um cafezinho. Dona Sheila chegou. Dona Sheila que é responsável. Gerente de manutenção e conservação do estúdio aqui de Fortaleza. Dona Sheila. Dona Sheila que passou pelo desprazer de ser assaltado. Cearense quando é assaltado é um negócio invocado. Porque Newton que é invocado, um negócio curioso. Até falei que eu tenho que me polir com essas palavras, né? Porque Dona Sheila foi roubada, né? Newton que é um roubo, né, subtrair para si ou para outra e coisa ali é móvel mediante violência, grave ameaça, certo? Que foi que aconteceu? Artigo 157 do Código Penal, o 55 é furto, certo? Quando não há violência, grave ameaça. O que aconteceu? Dona Sheila levaram a bolsa dela e dizer, sai daqui, violência, mesmo que seja verbal, não é a ameaça. O que é que ela disse? Deixe pelo menos aí, por favor, a minha carteirinha do ônibus. Olha, rapaz, aqui te negocia com bandido. Eu tô precisando mesmo que meus alunos, certo, entrem aí nas forças militares para acabar com essa pouca vergonha, certo? Quando tiver intervenção, todo mundo fardado, ou esculhambação. Ô, esculhambação. Ó, o Marcos Vinícius está dizendo que o professor Ítalo Trigueiro dá para um bom professor, ele dá para mais de um. Ele dá para mais de um, ele é um promíscuo. Promíscuo, vamos lá, galera, vamos compartilhar o link. Ou se não quiser também não compartilha não, que é para ninguém ter essa aula. E eu tô tão gordinho, né? Mas eu vou emagrecer, eu vou virar só o palito. Como? O professor Trigueiro estava usando a sua camisa, aí o pessoal estava dizendo que ele estava gordo. Eu disse, não, é porque eu tô com a camisa do Newton. Não, porque é um mentiroso. Vamos lá. Terceira questão, pessoal. O alvará de 1º de abril de 1808. Ai, meu querido, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Aí é dia da mentira, né? Eu tô falando aqui de 1º de abril de 1808. Rapaz, Newton, a questão vai falar de quê, meu bebê? Para começar, o alvará de 1º de abril se contrapõe ao alvará de 1785 de Dona Maria, que pejorativamente é chamada de a louca, embora, o que é que eu aconselho? Antes de você usar esse termo pejorativo, a louca, veja as perdas
pessoais de Dona Maria. Veja as perdas pessoais. Número 2, para a história, para aquela história mais positivista, ela vem como uma administradora que lasca, certo? A colônia, no caso, suga o que pode e o que não pode. Mas veja o contexto, que é um contexto em que Portugal deve adquirir uma política de austeridade. Uma política de austeridade. Política essa que está baseada na redução dos gastos e no aumento da arrecadação. É o cortar da própria carne, é tentar fazer com que as contas sejam saneadas. Por isso que lá em 1785 foi proibida, certo? A instalação, a criação de manufaturas em território colonial, no caso, o território brasileiro, para que, fazendo com que as manufaturas aqui não existissem, nós teríamos que comprar esses produtos manufaturados, esses produtos pré-industrializados, a Portugal, reforçando assim para Portugal uma balança comercial ainda mais favorável, baseado no colonialismo e em uma ferrenha imposição atribuída ao Pacto Colonial, ok? 1º de abril de 1808. Mas vem cá, isso está dentro do contexto, certo? Da vinda da família real para o Brasil. Vinda da família real. Vinda da família real para o Brasil. Vinda da família real para o Brasil. Primeira coisa que você tem que lembrar é desse contexto aqui. Que contexto é esse, Newton? A gente acabou de falar sobre ele na questão anterior. O contexto das guerras napoleônicas. Guerras napoleônicas. Newton, esse contexto das guerras napoleônicas vai de quando até quando? Então vem aqui comigo, meu querido. Eu colocaria aqui, certo, o período napoleônico entre 1798-99 até o ano de 1815. Até o ano de 1815. E você que fez a ESA vai lembrar disso aqui. 1815, vem aqui comigo. Se o ano é 1815, lembre de 2 fatores. Quais são os fatores? Primeiro, Congresso de Viena. Congresso de Viena. Baseado em alguns princípios. Que princípios são esses? Um princípio é o princípio do equilíbrio europeu, e o outro princípio é o princípio nada mais nada menos do que da legitimidade. Mas pera ainda, Newton, o que é esse princípio da legitimidade? Vamos começar pelo princípio do equilíbrio europeu. Napoleão pintou o mapa europeu de vermelho, azul e branco, as cores do terror. Ela chega arregaçando quando vê a Ceramô, que é o que a gente utiliza aqui para falar, certo, do lado vermelho, azul e branco das torcidas no estado do Ceará, no caso a torcida do Fortaleza, que tem a bandeira associada inclusive à própria, Revolução Francesa. Lembrando que a bandeira tricolor, ela é tricolor porque eu tenho o azul e o vermelho, que são as cores de Paris, e o branco mesmo no meio, que representa a cor dos Bourbon. Então o vermelho, o azul e o branco, que depois são associados à liberdade, igualdade e fraternidade, inicialmente o vermelho e o azul, as cores de Paris, lembre do Paris Saint-Germain, e o branco é cor da família Bourbon. Newton, vem cá. Como Napoleão pintou o mapa de vermelho, azul e branco, agora eu tenho que redividir os territórios conquistados por Napoleão para que eu não tenha uma quantidade muito grande de territórios reivindicados por determinado país, fazendo com que esse país se torne mais poderoso que seu vizinho, gerando assim uma disputa na fronteira que pode gerar futuras guerras e que vai gerar. E a legitimidade, certo? Cada rei será conduzido de volta ao trono de seu estado. Só que eu tenho um pequeno problema.
E se o rei tiver abandonado o barco? Ou melhor, entrado no barco e ido para o outro lado do Atlântico? É por isso que também no ano de 1815, por conta do princípio da legitimidade do Congresso de Viena, que também é um princípio que cria a Santa Aliança, certo? Onde a Inglaterra não participará, eu tenho aqui, lembra agora você que fez a ESA, lembra agora, eu tenho aqui nada mais, nada menos do que a elevação do Brasil a Reino Unido. Reino Unido de Portugal e Algarves. Nilton, como assim? Quando Dom João deixa Portugal com a ajuda da Inglaterra, fugindo do cenário das guerras napoleônicas, fruto do bloqueio continental, Dom João não abandonou Portugal. Ele continua no reino português, que agora também conta com o Brasil, já que o Brasil é Reino Unido a quem? Portugal e ao território de Algarves. Ok? Nilton, então, quer dizer que a nossa elevação, e a partir desse momento, é o ato que, juridicamente falando, nos eleva a uma condição superior à condição de colônia. Então, o fim do Brasil colonial não deveria estar, certo, no dia 7 de setembro de 1822, com a declaração de nossa independência, e depois a busca pelo reconhecimento de Inglaterra, México, Portugal, com a ajuda inclusive da própria Inglaterra e as dívidas que nós contraímos com ela. Mas deveria ser no que tange ao monopólio econômico, com a abertura dos portos das Nações Amigas. E, juridicamente, com a nossa elevação em 1815 à categoria de Reino Unido. Aí nós deixamos de ser colônia, embora nos livremos do jugo político português, inclusive, né, parcialmente, porque nós temos um herdeiro do trono por aqui, que é o nosso querido Dom Pedro I, que lá é Dom Pedro IV, a partir de 1822, tá ok? Então, o Congresso de Viena, uma repartilha do território europeu, certo? Baseado no equilíbrio, e baseado no equilíbrio de forças, e baseado no princípio da legitimidade, ok? Vem aqui comigo. Nilton, essa vinda da família real para o Brasil, ela vai, certo? Nos gerar o quê, Nilton? Pelo amor de Deus. Eu aconselho que você pegue duas coisinhas aqui. Quais são as duas coisinhas? A transformação da cidade do Rio de Janeiro. Transformação. Nilton, como assim transformação? Criação da biblioteca, né, a Biblioteca Real, certo? Que hoje é a Biblioteca Nacional. Jardim Botânico. Nilton, sim, teatros. Porque grande parte das riquezas culturais europeias vieram nos porões dos navios junto com a burocracia europeia. Era gente saindo pelo ladrão, vindo para cá. E número dois, certo? O início da crise do sistema colonial. Nilton, como assim o início da crise do sistema colonial? Comigo, meu querido. Vem aqui. A família real fica no Brasil até quando? Comigo. A família real fica no Brasil até o ano de 1821. 1821. Nilton, mas por quê? Ventos liberais, certo? Assolam a Europa. Por quê? Porque o Congresso de Viena é considerado um retrocesso. Porque o Congresso de Viena é considerado um retrocesso mediante os rumos tomados pela Revolução Francesa, que também são distorcidos no governo napoleônico. Então, o que é que vai acontecer aqui? Em 1821, eu tenho uma revolta em Portugal, que é a Revolução Liberal do Porto, Revolta Liberal do Porto, inclusive com a possibilidade de uma Constituição, que é uma Constituição que limitaria os poderes da família real. E se essa família real não estivesse em Portugal, nem sequer família real ela seria. Nilton, por que você está me falando isso? Porque se as guerras napoleônicas cessam em 1815, por que diabo Dom João e família não voltaram para Portugal? Porque achavam muito mais conveniente
administrar desse lado, sem tantas pressões como havia em Portugal e negociando mais facilmente com a Inglaterra sem ser julgada pelos rumos tomados por essas negociações. Porém, a pressão faz com que Dom João volte em 1821 e o Brasil já está em processo de elaboração de uma Constituição. Newton, mas não é só com a Assembleia de 1823 já se ventilava a possibilidade de uma Constituição no Brasil. Ou seja, já se sabia que boa parte dos pedidos da Revolução do Porto, dentre os quais uma se destaca, que a recolonização do Brasil não seria atendido. Não dá mais para voltar atrás. O sistema colonial entrou em crise, principalmente após a elevação à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves. 1821, retorno da família real para o Brasil. 1822, a nossa independência. Só que a questão, ela é mais fácil do que você imagina. É uma questão que fala sobre o quê? O alvará de 1º de abril de 1808 revogou o alvará de 1785 de Dona Maria I, que proibia a manufatura na colônia. Falamos sobre isso. O Brasil estava autorizado a desenvolver manufaturas a partir de 1º de abril de 1808. Contudo, havia dois fatores que se tornaram um obstáculo ao desenvolvimento da indústria brasileira, os quais eram... Então vem comigo, meu querido. Vem comigo. Rapaz, eu tenho a Inglaterra negociando seus produtos no Brasil a uma taxa de 15%. Portugal, 16%, e os outros países a 24%. Ou seja, eu aqui no Brasil, caso desenvolva uma manufatura, vou concorrer diretamente com o produto inglês. Número 2, na Inglaterra, por mais que eu tenha péssimas condições, a gente já está falando aí do século XIX, eu tenho a formação daquele exército proletário de reserva, que é remunerado pelas horas destinadas ao seu trabalho. E aqui no Brasil, trabalho escravo. O escravo, independente de ele produzir muito ou pouco, a única coisa que ele vai ter como vantagem é não ser castigado muito ou pouco. Então o escravo ele não vai dar o gás, porque a quantidade de produtos que ele fabricou serão aí bonificados como forma de acréscimo no seu salário. Nem salário ele recebe. Então, dois obstáculos aqui no Brasil já estão no item A. Questão da ESA de 2014, que são a escravidão e a concorrência inglesa, tá ok? Resposta correta, item A. B, interesses dos cafeicultores e pecuaristas, está errado, certo? Até porque a gente está falando aqui de um momento anterior ao primeiro reinado e a questão dos cafeicultores ganha força durante o segundo reinado, tá ok? No Vale do Paraíba e depois no Oeste Paulista, já no século XIX. Interesse dos mineradores e dos produtores de açúcar, estamos falando aqui no século XIX. O interesse dos mineradores está muito ligado ao século XVIII e produção de açúcar ao século XVI. Concorrência holandesa e o interesse dos cafeicultores, errado. Concorrência holandesa vai culminar lá no século XVII com aquela invasão holandesa, né? Que a gente já conhece muito bem ali no século XVII. E interesse dos cafeicultores depois só no segundo reinado. Concorrência dos Estados Unidos, interesse dos produtores de café, já expliquei também. Concorrência dos Estados Unidos fora de contexto, resposta correta, o item A de avião. Humberto, espaço para o print, por favor. Espaço para o print. Espaço para o print. Ok, vamos lá. Vamos voltando. Dona Sheila, me ajude aqui a apagar, Dona Sheila, que agora eu vou conversar com meus alunos. Certo? Beleza, pessoal? Ixi, eu acho que parou aqui, Humberto. Vou ter que reiniciar aqui. Reiniciar aqui a exclamação toda. Parou naquela hora que eu já tinha falado aquela frase lá. João Souza, muito obrigado, viu? Grande mestre. Ítalo Trigueiro, dá para um bom professor. Dá para vários, já falei. Grande mestre. Intervenção, kkk. Tá não. O que é que não tá, Ian? Me diga aí. Professor Newton e professor Trigueiro, certo? Duas máquinas de conhecimento 10.0. João Souza, SpaceX, muito boa aula. Gabriel, professor, uma pergunta: se cair essas duas opções de resposta e uma sugestão sobre independência, qual eu devo marcar? A abertura dos portos ou a elevação para o Reino Unido de Portugal? Depende. Depende, Newton, ou resposta, depende do contexto. Se for falar o marco oficial do fim da colônia, é elevação. Agora, se for o marco do fim do pacto colonial, beleza, aí é a abertura dos portos. Tá ok? Os brasileiros clamam por socorro. Pauta MP1000. Eita, que eu tava com sede. Ok? Beleza, Pedro? Muito obrigado. Como vai a nova matriz de ESA? A gente deve começar a gravar agora, né? Parte saindo do recesso. Ontem concluíram, né, os trâmites internos. Eu tenho reunião hoje. Deve começar agora. Professor Rafael Araújo, estamos juntos. Professor Rafael Araújo, né? Rafael Araújo é o ursinho da informática. Se você for fazer aí outro concurso, é o Balu da informática. Ele está aqui, né? Professor Rafael Araújo, então, pessoal da ESA.
arrombadão. É o professor arrombadão, professor? Que é isso, rapaz? Então, meus queridos... Ele dá 600 likes. 600 likes? Ô, rapaz, o meu dá 68. Dá até o meu aqui, que eu tô com vergonha agora. 69. Então, meus queridos, vocês futuros sargentos, vocês futuros tenentes, certo? Por favor, certo? Faça o seguinte. Agora, vamos para a quarta questão. Beleza? Quarta questão. Com a promulgação da Constituição de 1934, certo? A segunda Constituição do período republicano... Ai, meu querido, eu sempre gosto disso aqui. Vem aqui. Sempre gosto disso aqui. Vamos lá. As constituições, elas mostram muito das transformações ocorridas na sociedade. Às vezes as constituições, elas tentam impor essas transformações, outras vezes as constituições, elas tentam incorporar essas transformações. Geralmente, quando é que dá mais certo? Quando elas são incorporadas. Porque quando ela tenta propor, dá uma ideia de imposição de cima para baixo e nem sempre a sociedade aceita isso. Porque uma norma constitucional, ela tem eficácia jurídica e ela tem eficácia social. Se numa norma constitucional eu coloco que todos os ricos devem dividir suas riquezas com os mais pobres, e esses ricos não atendem a essa norma, ela tem uma eficácia jurídica, porque obviamente alguém pode ser punido por não dividir, mas ela não tem uma eficácia social porque ela não foi atuante em meio à sociedade, os ricos não compraram essa ideia. É como se eu chegasse para você, certo? Não como norma constitucional, mas como uma lei qualquer, e dissesse assim para você, de hoje em diante é obrigado que você use capacete ao pilotar motocicletas. Não existe isso no Código de Trânsito? Existe. Vá para cidades do interior, principalmente no interior do Nordeste. Ninguém usa capacete. Em algumas cidades, se até prefere que não se use capacete. O trânsito não é tão intenso e quando se usa capacete, se tem um certo anonimato e se tem medo da violência que pode, porventura, imperar se esse anonimato aí for garantido. Eu estou errado, Humberto? Durante um tempo, havia no Código de Trânsito a previsão do uso do cinto de segurança. E ninguém usava cinto de segurança, porque não havia fiscalização. Então, se você tem fiscalização e tem uma norma, a tendência é que essa norma tenha eficácia social. Se você não tem fiscalização, mas tem a norma, a tendência é que essa norma tenha eficácia jurídica, mas não tenha eficácia social. Então, Nilton, vamos lá. Constituições, Nilton. Constituições. Como cada uma pode ser chamada, qual é o fator de cada um aqui? Constituições, meu querido, é o seguinte, é assim, é 1 vezes 6, 1 versus 6. Por quê? Se eu pegar as constituições aqui para você, cara, você vai ver que eu tenho aqui uma que de cara, ela já tem uma diferença brutal com relação às outras, que é uma diferença com relação à forma de governo. O que é uma forma de governo? A forma de governo é a relação governante-governado. Se esse governante tem responsabilidade, se esse governante é eleito, se esse governante ele tem um prazo específico para ficar no poder. Então, a nossa primeira Constituição ela tem como forma de governo a monarquia. E vai ser a única Constituição que estabelece essa forma de governo, que é a Constituição de 1824. Certo? Fruto da dissolução da Assembleia Constituinte de 1823, na famosa Noite da Agonia, que culminará inclusive com revoltas no Brasil, como é o caso da Confederação do Equador, que é liderada por Pernambuco, o mesmo Pernambuco que já havia manifestado sua insatisfação lá em 1817, com a Revolução Pernambucana, uma revolução emancipacionista, que inclusive eu citei, mas não expliquei aqui. Tá ok? A revolução dos padres, né? Aqueles que têm contato com as ideias iluministas dentro dos seminários, elite intelectual, Frei Caneca, você deve lembrar desses nomes aí. 1824, também muito lembrada por outras características que estão presentes só nela. Nilton, como por exemplo, eu já citei, que é a forma de governo monárquica. Número 2, a existência de 4 poderes. 4 poderes, e dentre os quais se destaca o poder moderador, que é um poder exclusivamente utilizado pelo imperador, que tem a atribuição de usar 2 desses poderes, que é o moderador e o executivo. Mas o executivo ele pode ser utilizado por quem o suceda ou por quem o substitua, em caso de sua ausência, como é o caso, por exemplo, da regência. Certo? Entre os anos de 1831 e 1840. A regência faz uso do poder executivo brasileiro, mas a regência não faz uso do poder moderador. Outra informação importante, certo? Eu tenho aqui o estabelecimento de uma religião oficial. No Brasil,
todas as outras religiões não estabelecerão nenhuma religião oficial. Ainda hoje, de acordo com o artigo 19 da Constituição de 1988, o Brasil é um Estado laico, leigo, não confessional. O Brasil não tem religião oficial. O Brasil, ele interpreta, certo, o sincretismo religioso através de uma heterogeneidade de manifestações populares. Ou seja, o Brasil atualmente, ele protege o fato de você ser cristão, islâmico, judeu, ateísta, agnóstico, satanista. Ah, Nilton, mas isso é horrível. Eu não estou aqui para fazer juízo de valor. Essa Constituição tinha a religião católica como religião oficial, inclusive com atribuições ligadas ao imperador, como é o caso do beneplácito, como é o caso do padroado, que instituíam que as normas da igreja só teriam validade em território brasileiro depois de chanceladas pelo imperador e que os cargos da igreja eles seriam, naquele momento, também ratificados pelo imperador, no caso aqui, o Dom Pedro I e o Dom Pedro II. Além também dessa Constituição, estabeleceram um voto censitário, certo? Inclusive com eleitores de paróquia e com eleitores de província. Você deve lembrar 100, 200, 400 e 800 contos de réis para que você seja eleitor de paróquia, eleitor de província, candidato a deputado e candidato a senador. O Senado era vitalício e também você deve lembrar que nessa Constituição, no seu último artigo, se eu não me engano, no 179, eu tenho os primeiros direitos individuais e coletivos, como a inviolabilidade de domicílio, como a liberdade de expressão, que por mais que estivessem lá, olha o que eu falei no começo da minha explicação, estavam, mas não eram respeitados. Dizem que, inclusive, o próprio imperador Dom Pedro I participou de agressão a jornalistas que faziam uso da liberdade de expressão prevista na Constituição, cujo ele deveria ser guardião. Inclusive, na Constituição de 1824, a família real se tornava inimputável, que é isso? Não podendo ser responsabilizada por seus atos. Então, se o imperador Dom Pedro I ele fosse pego cometendo um crime, ele seria exposto, obviamente, a uma insatisfação social, mas não poderia ser punido, certo? Pelas regras, pelas leis da época, ok? Nossa segunda Constituição, ela é uma Constituição já do período republicano, inclusive é a primeira Constituição do período republicano, certo? Que é a Constituição do ano de 1891. Aqui é no governo Dom Pedro I, aqui será no governo do Marechal Deodoro da Fonseca. Inclusive vai marcar uma transição do governo Deodoro, a transição daquele governo provisório para aquele governo constitucional. Aquele governo provisório, um governo de implementação de símbolos, a política do encilhamento, tudo aquilo. E o governo constitucional, aquele que enfrenta, dentre outras coisas, certo? O próprio Congresso Nacional, na tentativa de autogolpe, quando Deodoro não aceita que seus poderes sejam limitados, não aceita que ele deva prestar responsabilidade sobre os seus atos, o enfrentamento da revolta da Armada e aquele golpe que é dado. Nilton, quando você fala de golpe, é porque a Constituição de 1891, ela previa que caso o presidente eleito, e era eleito indiretamente, né, foi eleito indiretamente, ele não completasse metade do seu mandato, nós teríamos que ter uma nova eleição. Porém, se utilizou o candidato a vice para assumir o cargo de presidente, que no caso foi o Floriano Peixoto. Tá ok? Essa Constituição, ela já traz a forma de governo republicana, ela já traz a forma de Estado federativa. Nilton, que é a forma de Estado federativo? É aquela que dá autonomia aos entes, no caso aqui os estados, a gente não chama mais de províncias. Aqui a gente estabelece o voto universal masculino, a mulher só passa a ter direito a voto com a Constituição de 1934, fruto da reforma do Código Eleitoral de 1932. Aqui analfabeto não pode votar, o analfabeto só pode votar na Constituição de 88, fruto da lei de 1881, que é a Lei Saraiva, que impede o voto de analfabetos. Na Constituição de 1891, pela primeira vez, eu tenho naturalização tácita. O que é isso? O indivíduo que estava no Brasil e que era estrangeiro tinha 6 meses para reivindicar o não querer ser brasileiro. Porque se ele ficasse calado ou desconhecesse, ele seria brasileiro. Então é a naturalização tácita ou implícita, só ocorre em 1891. Hoje, você, de acordo com o artigo 12, inciso 2, alíneas A e B do texto constitucional, deve pleitear a naturalização, sendo a naturalização ordinária, período de 1 ano para quem vem de país de língua portuguesa, ou no tempo previsto em lei, que é a lei de imigração, ou para qualquer outro país, um prazo de 15 anos. Então, hoje em dia, você tem que pleitear e saber se vai ser aceito. Naquela época, tá aqui, não reivindicou, vai virar brasileiro. Ok? Então, Nilton, forma de governo republicana, forma de Estado federativo, voto universal, certo? Masculino, sem direito a voto de analfabeto, sem direito a voto de mulher,
Tá ok? Estado laico, leigo ou não confessional, primeira vez que aparece essa característica. Naturalização tácita, então, 1891. Depois, eu tenho aqui a Constituição do ano de 1934, que é a Constituição que estabelece eleição indireta para presidente da República naquele mandato, que é a eleição que vai transformar Getúlio Vargas em presidente. Mas Getúlio não já era? Era, mas Getúlio era presidente sem ganhar a eleição. Getúlio foi presidente por conta de um golpe ou de uma revolução em 1930, que depõe o Washington Luiz, quando na verdade o Washington Luiz estava no final do mandato e quem assumiria era Júlio Prestes, que ganhou a eleição de Getúlio. Getúlio tinha como vice João Pessoa, porque havia uma coligação Rio Grande do Sul, Minas Gerais e o Nordeste brasileiro. João Pessoa é assassinado por motivos locais e pessoais em Pernambuco e isso é utilizado também como forma de fazer com que o povo conteste o processo eleitoral ocorrido em 1930. Getúlio sobe ao poder, Getúlio fica no poder de 30 a 34 sem uma Constituição, não sendo regido pela Constituição de 1891, já porque ele provocava, através de seus decretos, alterações. E no ano de 1934, Getúlio elabora, o seu governo elabora, a primeira Constituição da famosa Era Vargas, fruto, inclusive, certo, da insatisfação dos paulistas, que culminou com a Revolução Constitucionalista de 1932. Por mais que São Paulo tenha sido derrotado, fica, pelo menos, essa pressão por uma Constituição. E é uma Constituição que você deve lembrar, vai inaugurar alguns processos novos. Traz consigo a forma republicana, traz consigo a forma federativa, traz consigo também o voto feminino, como eu falei, certo? Que só será utilizado para presidente da República em 1946, na eleição de Eurico Gaspar Dutra. Tá ok? Mas a Constituição de 34 também traz uma inovação. Ela vai trazendo alguns direitos sociais. Direitos sociais estes que hoje estão presentes na atual Constituição no artigo 6º. Então aqui eu já tenho direitos de segunda geração, direitos prestacionais do Estado, principalmente direitos ligados ao trabalho, porque é nesse período que vai ser criado Justiça do Trabalho, é nesse período que a gente vai estabelecer voto secreto, é nesse período que a gente vai estabelecer aqui, certo, um novo processo eleitoral, ok? 1934. Aí eu tenho uma outra Constituição, 1937. Essa aqui, assim como a Constituição de 1824, é uma Constituição outorgada, é uma Constituição imposta, é uma Constituição que cerceia, certo, liberdades individuais, liberdade de expressão, liberdade de locomoção, liberdade de profissão. Então aqui eu vou ter mandatos cassados, aqui eu vou ter o estabelecimento de órgão de censura e repressão, como é o caso, por exemplo, no campo da imprensa do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, mas isso serve para vários setores, inclusive até para o livro didático, onde eu tenho aqui a permissão para o funcionamento de órgãos que enaltecem a figura de Getúlio e a proibição daqueles que fazem oposição a ele, tá ok? Essa Constituição é fruto de um plano forjado, que é o Plano Cohen, certo? Que é um plano de uma certa ameaça comunista que nunca se configurou. 1937. Lembrando, uma Constituição ditatorial, também conhecida por polaca. Existem duas formas pelo qual ela é conhecida por polaca. Número 1, pelo fato de se basear na Constituição polonesa, que já se baseava em aspectos fascistas da Itália de Mussolini, e número 2, porque muitas imigrantes, não conseguindo se sustentar, viravam prostitutas nas ruas de Rio e São Paulo. Então, como o Brasil agora tinha uma Constituição em 34, tinha outra Constituição em 37, polaca era sinônimo de prostituta, se trocava de Constituição como se trocava de parceira sexual, entendeu? Essa explicação eu nunca dei, viu? Porque eu sempre acho que meu público não tem capacidade não, maturidade para entender que isso que eu acabei de fazer não foi uma piada, que é realmente uma das coisas que faz com você chamar de polaca. Depois eu tenho uma Constituição em 1946, que talvez seja a Constituição mais parecida com a Constituição de 88, certo? Já tem alguns aspectos, já tem algumas características e a retomada de determinados direitos. Depois eu tenho uma Constituição em 1967, que é uma Constituição também impositiva. É uma Constituição promulgada porque é uma Constituição em que o Congresso esteve aí, à frente. Porém, meu querido, é uma Constituição que ela, por mais que seja formalmente promulgada, ela é outorgada, porque o Congresso naquele momento não podia ter oposição com relação à ditadura militar. Nilton, mas tinha o MDB, que era uma oposição consentida. Quem fosse opositor mais ferrenho acabava, certo, não tendo aí vida muito longa. Tá ok? Inclusive depois,
essa Constituição é reformada em 1969 e para muitos essa reforma é uma nova Constituição, mas não vou entrar nesse mérito. E eu tenho uma Constituição aqui em 1988. Essa aqui é a Constituição Cidadã. Essa aí, eu já não vou falar dela. Por quê? Porque como eu também sou professor de Direito Constitucional, eu não tenho como falar dela assim em um resumo simples. O que é isso, Lancheiro? Não, é seu. Pode ficar, viu? Pode ficar, viu? Pode ficar, Dona Sheila, viu? Pronto, desculpa, pessoal, a Dona Sheila entrou aqui enlouquecida, né? Então aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 constituições. Essa tá em vermelho porque ela é monarca, ok? Tranquilo, vem comigo. Quarta. Com a promulgação da Constituição 34, tem que sair rápido, Dona Sheila, é? Foi? Pronto, corra lá, qualquer coisa você dê notícia, viu? Com a promulgação da Constituição em 34, a segunda Constituição do período republicano brasileiro, segunda mesmo, né? Primeira, segunda. A terceira Constituição brasileira, a segunda Constituição do período republicano, certo? A primeira Constituição do período Vargas. Então, pode ser chamado de várias formas, tá ok? Inicia-se o período constitucional da era Vargas. São elementos presentes nessa Constituição, o voto secreto, perfeito. Voto feminino, perfeito, desde a reforma do Código Eleitoral de 32. Justiça eleitoral, perfeito, eu falei para você. Jornada de trabalho não superior a 8 horas. Nilton, pera ainda. Vem aqui comigo. Questão número 4. Rapaz, todos os 4 itens aqui estão corretos. Então, deixa eu ver um negócio aqui que eu esqueci de pegar o item E, que é o item errado. Humberto, volta para mim. Deixa eu colocar o item E nessa bosta aqui, que eu esqueci. Eu acho que está aberto aqui. Questão número 4, que era justamente o item incorreto. Cadê você? Item E, tá aqui, ó. Bem aqui, se quiser, para você não achar que eu tô errando, você pode até botar. Vou botar aqui, ó. Pronto. Item E, colar. Quem sabe faz ao vivo. Perfeito, olha aí, ó. Apareceu o item E. Como é que eu ia responder, mas se não tinha item? Pronto, meu querido. Tá aqui o item E, ó. Como a gente viu, voto secreto ok, voto feminino ok, justiça eleitoral ok, direitos sociais, né, ligados ao trabalho também ok, e a resposta correta seria o item E. Eleições diretas para a escolha do próximo presidente da República. Mentira, eram eleições indiretas e quem foi escolhido foi o próprio Getúlio Vargas, tá ok? Humbertão, por favor, agora não precisa nem sair do meio, né? Dá o printzinho aqui, ó, nas constituições, certo? O printzinho. Vou aqui atualizar o processo, certo? Ver se alguém falou comigo. Aqui. Vala-me Deus, teve mensagem excluída aqui que são uma porra. Foi o Argohan. 1891. Tu viu aí, ó? Não, só foi, ó. Boa tarde, professor Rafael. Dona Sheila falando, ó. Muito boa aula, obrigado. 1891, primeira Constituição Republicana, Estado Novo 37, ditadura molecada. Só que a ditadura, assim, né? Por favor, você sabe que você vai fazer uma prova para o Exército. Então você, o que é que ele estava falando, esse código AROF, não sei o quê? Não, é doido. É doido o negócio. Professor, uma pergunta que eu tenho dúvida. Na campanha civilista de 1909, o Rui Barbosa, que ali está, é o mesmo encilhamento, né? Enchilhamento não. Viu? Dá uma ajeitada aí, Samuel. É o mesmo Rui Barbosa. Jurista, diplomata, advogado, escritor, membro da Academia Brasileira de Direito, é o mesmo Rui Barbosa. O mesmo. Que, inclusive, em determinado momento, quando Delfim Moreira, aí é aquela coisa de bastidor, né? Está nos presidentes que mandaram e desmandaram da história do Brasil, do Bruno Viseu. Como é o nome do centroavante do Ceará, Humberto? É Rodrigo ou é Bruno Viseu? Pesquisa aí, porque o outro é que é o... Bom, porque se Bruno Viseu for o jogador, é Rodrigo Viseu que é o jornalista. Pesquisa aí. Presidentes que mandaram e desmandaram na história do Brasil. E ele, certo? Ele faz um apanhado, assim, de algumas histórias peculiares. E o Rui Barbosa, ele diz assim, que estranho país é um Brasil, que até um louco pode virar presidente da República e eu não. Porque talvez a grande chance de Rui Barbosa tenha sido na disputa com o Hermes da Fonseca, inclusive na campanha civilista, né? Por quê? Porque o Hermes era militar, Rui Barbosa diria que não queria o retorno dos militares, daquela época do Marechal Deodoro e do Floriano Peixoto, pronto, foi a principal chance dele. E é assim, Gisele, mensagem retratada, o que foi, Gisele, o que é que você tinha a falar? É o mesmo Rui Barbosa. Então é Bruno ou é Rodrigo Viseu? Mas não importa, o nome do livro é Presidentes que Mandaram e Desmandaram na História do Brasil. Felipe Viseu. Felipe Viseu é o nome do atacante. Mano.
Então aí o nome do jornalista agora me confundiu. É Bruno ou é Rodrigo Vizeu? Procurei. É jornalista da Folha de São Paulo. Inclusive ele tem um podcast, certo? Chamado Presidente da Semana. Olha aqui que legal. Ó, massa. Você procura aí, ó. Porque o Ceará também tem um outro lateral, que é o lateral esquerdo, que se chama Bruno. É, deve ser. Que é o Bruno Pacheco. Exatamente. Presidente da Semana, pessoal. Ó. Dica de podcast. Certo? Vai desde o Deodoro até o Bolsonaro. Muito bom. Muito bom. Acho que é Felipe Vizeu. Não, Felipe Vizeu não sei se é o nome de jogador, se é o nome do... Desisto. Vizeu. Vizeu, jornalista da Folha de São Paulo, que mantém o podcast Presidente da Semana, beleza? Aproveite aí, tire alguma dúvida, por favor. Me diga aí o que é que você precisa. Aliás, eu vou pesquisar aqui, certo? Jornalista Vizeu, Presidente da Semana. Rodrigo Vizeu, nome do cara. Rodrigo Vizeu, pronto. Que é o jornalista da Folha de São Paulo. Valeu, prof. Encilhamento. Encilhamento que é, né, aquela política econômica adotada no começo do período republicano brasileiro, baseado na emissão de moeda, que vai gerar, dentre outras coisas, o surgimento de empresas fantasmas, o aumento na especulação da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, fazendo com que, assim, o Brasil ele tenha como principais consequências desemprego e alta inflação. Ok? Fernanda Kelly, tudo bem? Oi, moça, como é que você tá? Certo? Samuel, respondi a sua pergunta, Samuel? Respondi, tudo ok, porque aqui a gente faz na hora. Deixa eu apagar aqui para a gente passar para a nossa próxima question. Esse evento vai até que horas, Humberto, hein? Vai até às 17, né? Porque o pobre rei do outro câmera, mas coitado, o evento era de 1 hora, eu fiz 2. Aí ele doidinho para ir para... a Fernanda Kelly está dizendo, oi, eu não sei divisão, olha. Então é bom assistir a aula de matemática, né? Ou é a divisão da história do Brasil, dos períodos? Você pode dizer aí, Fernanda. Mas se não souber a divisão, bom é aula de matemática, né? Mas aí eu não sei explicar, não sei nem porcentagem direito, foi dar um exemplo aqui, errei. Ok? Vamos lá? Próxima questão. Cadê? Botar aqui. Próxima questão. A partir da eleição pelo Colégio Eleitoral do presidente Tancredo Neves em 1985. Vamos para cá, pessoal. Primeira coisa. É uma dúvida muito comum dos alunos da ESA, não é? Via de regra, as questões vão até ali o fim da era vagas. Ok? Só que você pode ter também algumas referências, algumas comparações, obviamente. Então, vamos lá. A partir do ano de 1985, se inaugura no Brasil aquilo que nós chamamos de Nova República. Nova República. Essa Nova República é o período posterior ao período que você pode encontrar na sua prova, como governo militar, regime militar, dependendo da prova que você venha fazer, não necessariamente para concurso da área militar, certo? Ditadura militar, ditadura civil militar, república autoritária. Então tem várias nomenclaturas, que vai de 64, certo? 1º de abril de 64, ou, certo, 31 de março de 64, 30 ou 31 de março, né? O último dia do mês de março, 64, ou 1º de abril de 64 até 1985. No caso, encerrando com a eleição indireta, porque em 82, 83, na verdade 83, 84, nós não temos aí, certo, a aprovação da emenda Dante Oliveira, que era a aprovação da emenda que pleiteava eleições diretas para presidente da República. O que é que vai acontecer, certo? Essa nova república aqui é o período atual republicano brasileiro, o período posterior ao governo militar. E nós temos aqui alguns presidentes, certo? Alguns presidentes. Eu não falo de eleições, mas eu falo de presidentes que efetivamente assumiram a cadeira, certo? Mais cobiçada da política brasileira. Nilton, quem, por exemplo? Rapaz, o primeiro é o José Sarney. Nilton, pera ainda, Nilton, tá contradizendo a questão. Não sei se Sarney é com Y, não lembro agora. Vê se Sarney é com Y aí, Humberto, por favor. Certo? José Ribamar da Silva Sarney. Mas o que é interessante, ou eu estou inventando uma nova forma de escrever o nome Sarney, porque eu faço muito isso.
Eu crio na minha cabeça, mas depois pronto, Sarney com Sarney, né? Detalhe, né? O nome dele não é Sarney, isso aí foi incorporado ao nome dele, mas enfim. José Sarney, Nilton, mas a questão está dizendo que quem foi eleito foi o Tancredo Neves, só que o Tancredo Neves morreu de diverticulite, então quem assume o cargo foi o candidato a vice, à época pelo MDB, que é o José Sarney, certo? Que vai ficar no governo do ano de 1985 até o ano de 1990, mais precisamente dia 15 de março de 1990, quando assume o então presidente Fernando Collor de Mello, certo? Que vai ser o primeiro presidente eleito por voto direto desde o Jânio Quadros. Nilton, vamos ver, o Jânio Quadros foi eleito por voto direto, na época se escolhia presidente e vice-presidente, é o que acontece em todas as constituições que estabelecem eleição para presidente da República. Se escolhia o presidente e o vice-presidente. Então podia ter o presidente numa chapa e o vice-presidente em outra, como foi o Jânio Quadros e o João Goulart, que é ex-ministro do Trabalho do governo Vargas, certo? E ele, João Goulart, que já havia sido vice-presidente também do governo de Juscelino Kubitschek. Então o que é que você vai ter aqui? O Jânio foi eleito como presidente, acabou, né, renunciando às forças ocultas, assumiu o João Goulart. Todo aquele negócio, a questão parlamentarista, né, campanha da legalidade, enfim, beleza, não tem para onde correr, o João Goulart é deposto. Aí você tem uma sequência de presidentes da República, militares, Marechal Castelo Branco, né, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo, que não foram eleitos por voto direto. Tancredo Neves, também eleito por voto indireto, morre. Sarney era candidato a vice, e ele também não foi eleito, obviamente, nem o presidente foi, quanto mais o vice por voto direto. Então, Collor, 1889, campanha, certo? Em 1889, que pela primeira vez conta com o segundo turno. O segundo turno ele é inaugurado pela Constituição de 88. Aliás, se eu pedisse para você lembrar de alguma coisa do governo Sarney, lembre dos planos econômicos, embora não tenha tempo aqui de falar deles, mas lembre precisamente que é nesse governo que é criada a sua atual Constituição, que já foi emendada mais de 100 vezes. No caso do Fernando Collor de Mello, o confisco das poupanças de 16 de março para todos aqueles rendimentos superiores a 50 mil cruzeiros, né, na época. Então, meu querido, pelo amor de Deus, se você, porventura, lembrar do Fernando Collor, se lembra do confisco das poupanças, do início das privatizações de empresa e também efetivamente do seu impeachment. Muita gente disse que o Collor não foi impeachmentado, ele foi em 1992, tá ok? Ah, Nilton, por que tem gente que diz que o Collor não foi impeachmentado? Que horas são? Deixa eu ver aqui. Olha, 4h36. Por que dizem que o Collor não foi impeachmentado? Porque ele renuncia antes do processo de impeachment ser terminado, né? Ser concluído. Só que o Collor, ele tem as punições de quem é impeachmentado. Certo? O cargo ele não tem mais como perder porque ele renunciou, mas ele fica inelegível por 8 anos. Coisa que não aconteceu com a Dilma, que é o nosso segundo impeachment desse atual período republicano. A Dilma foi candidata a senadora, não foi, Humberto? Por Minas Gerais, se eu não me engano, ou foi pelo Rio Grande do Sul e não se elegeu. Minas, aí não se elegeu. Fernando Collor, impeachment, 1992, geração cara pintada, os estudantes brasileiros vão para as ruas protestar, beber cachaça, a maior putaria do mundo. Eu lembro que um primo meu foi. O bicho, doido para estudar no colégio que eu estudava, e o bicho lá no meio da protesto, bebendo cachaça do nada. Né? Fernando Collor. Depois de Fernando Collor de Mello, assumiu Itamar Franco, que um dia desse eu descobri que era também, certo, do partido do Collor. Só depois é que se filia ao MDB, né? Que durante um tempo se chamou PMDB. O Collor era do Partido da Reconstrução Nacional, certo? Ou era Partido da Redemocratização Nacional, PRN. O Itamar Franco. É durante o governo Itamar Franco, pessoal, que você vai ter o Plano Real, 1º de maio de 1994. O que é uma coisa importante. A partir desse momento aqui, os nossos presidentes são eleitos sempre no mês de outubro. O primeiro domingo do mês de outubro é a data do primeiro turno. E caso haja necessidade do segundo turno, é no último domingo do mês de outubro. Eles são diplomados ali no final do ano, novembro, dezembro, e eles assumem posse no dia 1º de janeiro. Certo? 1º de janeiro do ano posterior. Então, o Fernando Henrique Cardoso, ele foi eleito em 1994, mas ele só assume em 1º de janeiro de 95, tá ok? Então, o Plano Real é com Itamar Franco. Aí eu tenho Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique.
também conhecido como FHC, certo? Fernando Henrique Cardoso, FHC. Através da emenda constitucional, certo? Número 15 de 1996, ele se torna o primeiro presidente a fazer uso da reeleição, tá ok? É também atribuída a ele o reforço do neoliberalismo no Brasil. O neoliberalismo está muito associado a Margaret Thatcher, estou até assistindo um seriado chamado The Crown, que fala da The Crown, né, que fala da Thatcher, da Elizabeth e tal, e ao Ronald Reagan nos Estados Unidos, mas que chega ao Brasil de uma maneira mais explícita com o Collor, primeira empresa privatizada no Brasil, inclusive é a Uzi Minas, e ganha força com o Fernando Henrique Cardoso ao longo dos 8 anos de governo. Eleito em 94, reeleito em 98 e fica até o dia 31 de dezembro do ano de 2002. Em 2002, ano de eleição, porém a posse é no ano posterior, eu tenho início a outra era. Eu falo de outro presidente que faz uso da reeleição, que é o Luiz Inácio, certo? Luiz Inácio Lula da Silva, conhecido aqui como Lulinha Paz e Amor, que inclusive já havia participado das eleições de 89, da eleição de 94 e da eleição de 98. Tinha participado de todas as eleições da nova República Brasileira por voto direto. E vai participar das outras duas, a de 2002 que ele vence e a de 2006 que ele se reelege. Então, das 5 primeiras eleições por voto direto no Brasil, de 89 até 2006, o Lula participou de todas, 3 sendo derrotado, essa em segundo turno e as outras 2 sendo vitorioso, ganhando em segundo turno contra José Serra e contra o Geraldo Alckmin, certo? PSDBistas foram os grandes adversários de Lula. Depois, a Dilma Rousseff. Como é que escreve Rousseff, afinal? Lembra? Esqueci. Rousseff. Vou botar a Dilma R aqui por enquanto. Rousseff. Acho que é assim. Olha, Humberto, eu posso pesquisar aqui, eu tenho um computador também. Como é que pode, mano? Tem algumas coisas que... 2 Fs? Eu botei 2 S's, né? Mas é 2 Fs. Só isso a diferença? Não, 2 S's também, tá certo. Então, só botar mais um F. Rapaz, lembrei, graças a Deus. Dilma Rousseff. Primeira presidente eleita da história do Brasil e também a primeira mulher, presidenta eleita, né? Primeira mulher a ser eleita presidente na história do Brasil. E também a primeira a se reeleger. Primeira mulher a abrir uma Assembleia Geral da ONU, já que o Brasil tem a prerrogativa de abrir. Sofre impeachment. Aí eu tenho o Michel Temer. Michel Temer, certo? Temer é com 2 M's, Humberto, ali? Michel Temer. Que vai assumir aí no ano de... Deixa eu ajeitar aqui. Certo? 2016, após o impeachment da própria Dilma Rousseff. Estou acertando tudo hoje. Da própria Dilma Rousseff. E hoje você tem o Jair Bolsonaro. O que é interessante? Basicamente, 3 partidos dominam o cenário político brasileiro. Seja ele, certo? O MDB, certo? Com os vices, José Sarney e Michel Temer. Seja ele o PSDB, com o Fernando Henrique Cardoso, ou o PT, com o Lula. Então, 3 partidos são os partidos que despontam na política brasileira. Mas eu tenho aqui nessas 2 extremidades, se a gente tirar o Sarney, porque o Sarney é eleito por voto indireto, né? Nas 2 extremidades dos presidentes eleitos por voto direto, eu tenho o Collor do PRN e o Bolsonaro do PSC, que são partidos considerados até então inexpressivos, até fazerem o presidente da República, certo? Ulisses, beleza. Aqui é a história, moça. Valeu, encilhamento, não sei divisão. Arrocha, não, macho. Tudo ok, professor? Professor, boa tarde. Você vai para a playlist de carreiras militares? Creio que sim, que vai sim, viu? Então, esses aqui são os presidentes da nova República. Então, vamos lá, Nil. Dica. Constituição de 88, confisco das poupanças e impeachment, plano real, política de privatizações, programas sociais, aqui impeachment, aqui, não tem muita coisa pra gente falar, não, mas é legal, gente boa, né? E aqui, certo, eu creio que não cai na sua prova. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, vamos para a questão, a question. A partir da eleição para o colégio eleitoral do presidente Tancredo Neves, em 1985, inicia-se um novo período republicano brasileiro,
que alguns autores chamam de Nova República. Inclusive, né, a gente chamou aqui também. Sobre esse período, assinale a única resposta que associa corretamente uma característica do governo ao respectivo governante. Ixi, essa é boa. Essa é boa. Certo? Vamos começar pelo item B. No governo do presidente Itamar Franco, restabeleceu-se o Cruzeiro como moeda nacional, extinguindo-se o Plano Cruzado. Itamar Franco, 1º de maio de 94, o Plano Real. Primeiro vem a URV, Unidade Real de Valor, depois vem o Real. Questão B, errada. C. Alguns meses após assumir a presidência da República, Fernando Henrique Cardoso anunciou o Plano Real, a qual passou a vigorar no país em 1º de julho de 1994. 1º de julho, me perdoe, pessoal, falei 1º de maio. 1º de julho de 94. Deixa eu só te falar uma coisa. Ele é eleito em 94, mais precisamente no mês de outubro, porém ele só assume em janeiro de quando? 95. Então tá errado, não foi ele. Foi o Itamar Franco. Próxima. Certo? Já foi a C? Foi. Próxima. Fernando Henrique Cardoso, na campanha eleitoral, expunha uma imagem de político renovador, preocupado em caçar marajás. Mentira! Esse político renovador, afinado com as ideias do consenso de Washington, é outro Fernando. É o Fernando Collor de Mello. Fernando Collor de Mello. O caçador de marajás. Quem eram os marajás? Funcionários públicos de altíssimos salários e o protetor dos descamisados. O cara que bateu numa mesma vez, lembra disso, Humberto, no discurso, e disse que tinha aquilo roxo. O que era aquilo? A piroquinha. É a pitotinha. Roxo, né? Item E. No dia 2 de outubro de 92, o vice-presidente Itamar Franco assumiu governando interinamente, até 29 de dezembro, quando o Congresso Nacional declarou vaga a presidência por falecimento de Tancredo Neves. Mentira, ele assume depois do Fernando Collor de Mello, o Itamar Franco. Está errado. Por que eu comecei com B? Porque a resposta é o A. Logo após sua posse, a posse é dia 15, e ele confiscou as poupanças dia 16. É por isso que eu corrigi, certo? Porque disse que é no dia da posse dele essa questão e eu discordo disso. Mas logo após sua posse, Fernando Collor de Mello confiscou cerca de 80% do dinheiro que circulava no país. Por quê? Confiscou os investimentos financeiros de acima de 50 mil, inclusive as poupanças, porque depois seria pago em 12 parcelas com juros e correção monetária, que nunca foram bem explicados à população. Teve gente que teve confiscado o valor de um automóvel e recebeu o equivalente à compra de uma bicicleta. E esse caso é real, foi aluna minha, de um curso de serviço social que eu dei preparando para concurso. Resposta correta. O item A de avião. Tá ok? Vamos lá. Em relação à economia cafeeira do segundo reinado, é correto afirmar que, aí eu vou tentar explicar mais rápido, é uma questão do Colégio Naval, certo? Item A. Região Sul Fluminense foi a principal área produtora do Brasil, só sendo superada na década de 70 pelo Vale do Paraíba. Mentira, a primeira região foi o Vale do Paraíba. Vale do Paraíba. E foi superado pelo Oeste Paulista, certo? Por volta ali de 1850, 60, até 70 se aceita. Então, o item A está errado. Item B. Produção e a mão de obra nos cafezais não conservava nenhuma característica do período colonial, tendo em vista o fato do Brasil ser um país independente. Mentira, no Vale do Paraíba seguiu o mesmo esquema de plantation. O que é o esquema de plantation? Monocultura, escravidão, exportação e latifúndio. O mesmo esquema. O que muda um pouco, mas não completamente, é no Oeste Paulista, que é uma agricultura mais mecanizada, com a presença de mão de obra imigrante, com investimento do excedente da produção em outros setores, como o setor industrial, como o setor de comunicação e como o setor de transportes, tá ok? Então o item B está errado. Item C. Produção de café no Vale do Paraíba foi favorecida pelo fim do tráfico negreiro em 1850. Mentira, já que conservava características de plantation. E uma das características é a escravidão, se torna mais caro o escravo, portanto, dificultando a produção no Vale do Paraíba. Tá errado, certo? Item D, região do Oeste Paulista, superou a região do Vale da Paraíba na região de café, na produção de café, dentre os motivos que o solo da região do Oeste Paulista era mais apropriado para o tipo de cultura. Primeiro, o solo é mais apropriado e na região do Vale do Paraíba, como não há uma rotação de culturas e como há constante produção queimada, a terra vai ficando estéril, o que faz o Oeste Paulista mais apropriado. Resposta correta, o item D, vamos ver o item E. Produção do café foi caracterizada pelo midifúndio, já era.
Monocultura e escravidão, aí tudo bem, no Vale do Paraíba está correto. E economia voltada para o mercado externo, está correto. Tal como era a economia de plantation na época. Então só está errado o minifúndio, bastava saber as características da plantation. Resposta correta aí, o item D de dado, tá ok? Eu vou aqui no chat, Humberto, passar para a sétima, vou aqui no chat. A aula de história fica até empolgado, deixa eu atualizar de novo, porque não está atualizando o meu chat. Ai, vamos lá. Pessoal, alguma dúvida? Olha aí, ó. Tinha perguntas aqui, eu não sabia. Rodrigo, vai até que horas? Até 17 horas, viu? Professor, quando vocês vão começar a gravar os aulas específicos para o SpaceX? Tudo indica agora, já no finalzinho de dezembro. Talvez ainda no recesso. Certo? Felipe Dilon, SpaceX, beleza. Nunca mais presto ESA. Por quê, mano? Ulisses, ESA é legal. Entendeu? Se você tem idade, né, entre 17 e 24, data referência no dia 31 de dezembro do ano de início do curso de formação. Certo? Se você é SpaceX, de 17 a 22, também data como referência, 31 de dezembro da data do início do curso de formação. O que acabou de vez com o Vale do Paraíba foi a Lei Áurea, quebrando os latifúndios dessa região. Só que a Lei Áurea é de 13 de maio de 1888. E o Vale do Paraíba já vai perdendo força a partir de 1870, certo? A partir de 1850. O que mostra que com a Lei Eusébio de Queiroz, esse processo ele já vai se iniciando, viu, Marcos Vinícius? Inclusive, a Lei Eusébio de Queiroz é uma lei efetiva de combate ao tráfico de escravos. Porém, o que é que vai acontecer? Aumenta o tráfico interprovincial de escravos, certo? Mas boa parte dos recursos que eram utilizados para a compra de escravos vão para outros setores, né? Anulam muitas questões, mas é assim, cara, todo concurso é assim. Agora eu já passei da idade também, então vamos para cima. Então faz um curso de enfermagem e tenta na área da saúde. Vai até os 26, viu? Um curso de técnico de enfermagem. Ou então aprende a tocar um instrumento, música, né? Também vai até os 26, perfeito? Cadê o que é que estão perguntando aqui? A aula mais tarde vai ser com o senhor, só se for retransmissão. Porque mais tarde, ó. Mais tarde é de recesso, Didi. Didi, né? Vai ser não. Tenho 15 anos. Qual concurso eu recomendo realizar? Colégio Naval. Colégio Naval, né? Dos 15 aos 17. Colégio Naval. Sou mestre Eusébio de Queiroz, muito similar. Até antes dos 18, né? Até não ter completado 18, 15 a 17. Com referência de 1º de janeiro do ano de início do curso de formação. Certo? Eusébio de Queiroz, muito similar à Lei Feijó. Quais mais fatores prejudicaram a relação do café brasileiro para o exterior? Vários fatores, inclusive o fato do próprio café, certo, dentro do Brasil, exceder os seus limites produtivos, sem nenhum tipo de freio, gerando uma superprodução. Lembrando também que o café não é um gênero alimentício essencial, ele é uma sobremesa, admirada muito pelos Estados Unidos e por alguns países europeus, o que não é o caso da Inglaterra, fazendo com que assim, em momentos de crise lá fora, seja um dos produtos que você corta muito rapidamente da sua lista de compras. Exemplo, vamos lá. Você é um cara que está fazendo aí concurso. Aí você tem um plano de saúde, você tem o seu cursinho particular, tem sua academia, que é preparatório para o EAF, né, o Exame de Aptidão Física, e você tem, sei lá, macho, sei lá, um percentual de compra de jogos de videogame. Se você for cortar alguma coisa, você corta o supérfluo. Primeiro você corta o quê? Aquilo que não está ligado ao seu concurso, no caso de jogo de videogame. Professor, qual foi o auge do algodão? O auge do algodão, cara, é durante o século XIX, durante a Guerra de Secessão dos Estados Unidos, 1860 a 1865, principalmente aqui no Nordeste brasileiro, porque nós abastecemos a Inglaterra no que tange ao algodão que deixa de ser produzido nos Estados Unidos. Tá ok? Então, Rodrigo, eu expliquei, né? Expliquei. Tá aqui ESA ou SpaceX, eu acho que a maioria aqui tá para ESA. 136 mil inscritos na ESA, né? Então a tendência é que a grande maioria aqui seja da ESA. Beleza? Vamos encerrar aqui. Última questão. 7. A segunda Constituição brasileira estabeleceu o voto direto. No entanto, a grande maioria da população foi excluída das eleições. Por quê? Porque era 21 anos, tinha que ser homem, para começar alfabetizado, né? Existiam alguns casos em que a maioridade vinha antes dos 21, existia, se o cara fosse casado, né? Mas vamos lá, item A. A Constituição de 1891 adotou o voto censitário, está errado. Essas características aqui são características de 1824, né? Aqui o voto é universal, masculino, para maiores de idade alfabetizados. B.
Os coronéis, querendo manter o controle político do país, ameaçavam e, em alguns casos, agrediam os eleitores que compareciam às urnas. Eram as eleições do cacete. Mentira, essas eleições do cacete são aquelas eleições liberais e conservadoras no início do segundo reinado. Aqui, essas eleições aqui, são chamadas de eleições de votos de cabresto. Votos de cabresto, tá ok? Tá errado. C. Preocupado com a forte oposição popular ao seu governo, o presidente Teodoro da Fonseca fixou um decreto que limitou a participação popular. Mentira. Ele vai tentar fixar um decreto que impede que o Congresso cobre dele responsabilidade. É por isso que ele vai acabar renunciando. E quem assume é o Floriano Peixoto. D. A Constituição só considerava eleitores os cidadãos brasileiros maiores de 21 anos, beleza. Excluindo analfabetos, beleza. E também outras categorias como mulheres, beleza. Com isso, cerca de 80% da população não podia votar. Resposta correta. Vamos ver o item E. As pessoas desiludidas com o sistema político vigente não se interessavam pelo comparecimento às urnas, pois sabiam que as eleições eram fraudadas. Mentira, embora hoje, para a gente encerrar mesmo, fique uma reflexão. O voto no Brasil, certo? O voto no Brasil, ele é protegido por algumas cláusulas pétreas, no artigo 60, parágrafo 4º. Ele é um voto direto, secreto, universal e periódico, DSUP. Só que o voto obrigatório, ele não é cláusula pétrea. Ele pode ser abolido, o voto obrigatório no Brasil. Nilton, por que que não vem a abolir esse voto obrigatório? Por um motivo simples. Porque muitos consideram que sem o voto obrigatório não haveria participação popular nas eleições, pela desilusão que muitos têm com o cenário político brasileiro, fazendo com que assim nós tivéssemos governantes eleitos por uma minoria da população. Exemplo, você imagina aí que eu tenho aqui 100% dos eleitores, ok? Candidato A, candidato B. Desses 100% de eleitores, compareceram 40% de eleitores. Os outros 60% pelo voto não ser obrigatório, beleza. Desses 40% aqui, ó, 21% votaram no candidato A, 19% votaram no candidato B. Nesse cenário só tem 2 candidatos. Então você tem um líder eleito, certo, por 21% dos votos do total. Só que como a gente só conta os votos válidos, que são os votos de quem compareceu, não votou branco e não votou nulo, esse indivíduo aqui seria eleito sem necessidade de segundo turno. Sem necessidade de segundo turno. Então você teria um presidente governando com a chancela de apenas 21% do eleitorado, que é um percentual ainda menor se pegarmos o inteiro da população, porque nem todo mundo pode votar. Menor de 18, maior de 16 é facultativo, menor de 16 não pode, maior de 70 é facultativo. Então, essa é uma das alegativas, tá ok? Ok, pessoal? Então, vou ficar aqui pela 6ª questão, coloco... Deu certo o Marlon responder? Deu certo o Rodrigo responder? 68 pessoas assistindo, muito legal. Chegamos a um número bom, viu, cara? Muito bom. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. O Maranhão, cara, o Maranhão, inclusive no início do século XVIII, também vai ter uma produção de café. Mas o perguntado foi o auge no Nordeste brasileiro, é durante a Guerra de Secessão, século XIX. Tá ok? Perfeito? Despeço de vocês, muito obrigado. Quem quiser, ó, me segue, manda mensagem lá, @prof.newtonmatos, lá no Instagram. Lembrando que o Instagram é fechado. Se você quiser, você me manda uma mensagem. Se você não tiver nenhum seguidor, se você for fake, eu não aceito. Valeu, pessoal. Beijão.